Muito bem, pessoal. Meu nome é Luiz Maia. Essa é a disciplina Econometria 2, sendo lecionada aqui na UFRPE. Hoje nós estamos gravando uma aula que vai servir como aula não presencial relativa às atividades desse dia, 19 de outubro de 2018. Então, a gente está recomendando a todos os alunos que visitem lá o blog economaia.blogspot.com e aqui vai ter até o link para esse exercício, perdão, para esse vídeo que nós estamos gravando, mas também a possibilidade de baixar um documento PDF com as instruções do exercício que nós vamos fazer e a base de dados que nós vamos utilizar. Então, é mais um exercício sobre a utilização do Gretel no contexto de séries de tempo e econometria. Então, para aqueles de vocês que já vieram aqui no blog e, obviamente, já estão assistindo esse vídeo, vocês já baixaram também o documento com as instruções. Vamos passar um primeiro olho nas instruções para a gente começar a executá-las. Então, na aula de hoje, iremos um pouco além do exercício discutido nas fichas de aula sobre a produção mensal de caminhões no Brasil, com aqueles dados da Anfávia, que é a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Naquele caso, utilizamos a taxa básica de juros, uma tendência linear e variáveis dummy sazonais como explicativas. Dessa vez, vamos considerar duas outras variáveis explicativas: o nível de vendas reais no varejo e o número de caminhões exportados. Qual que é a ideia aqui? É que na medida que o varejo no Brasil esteja mais movimentado, mais ativo, é provável também que o número de caminhões que estão sendo demandados e, portanto, produzidos tende a ser maior. Por outro lado, o número de caminhões produzidos também vai ser maior quando houver uma pressão de demanda por esses produtos no exterior. Portanto, se as exportações de caminhões estão crescendo, é provável que a produção mensal de caminhões também deve estar crescendo. Então, essa é a lógica para que a gente inclua duas outras variáveis aqui como explicativas. Tá, então, antes de a gente executar, vamos ver aqui as primeiras etapas do exercício, para que depois a gente vá para o Gretel e comece a fazê-las. Então, nós vamos abrir o software Gretel e carregar a planilha Exerc2, que também está disponível lá no blog Economaia. Aí nós vamos fazer um gráfico com a variável dependente, a produção nacional de caminhões no período 2000 a 2007. Depois nós vamos brincar um pouquinho com redefinição de amostra, então nós vamos deliberadamente restringir a amostra para 2000 a 2005, depois voltar de volta, só para voltar para a amostra original. Isso é só para a gente mais ou menos utilizar essa capacidade de restringir amostras a serem adotadas em diferentes exercícios. Tá, depois nós vamos acrescentar variáveis dummy e uma tendência linear. Nós vamos também acrescentar uma tendência quadrática, quer dizer, nós vamos criar 3 variáveis adicionais para serem estudadas, tá? Tá, então, antes da gente começar a estimar os modelos, que vai ser aqui só na etapa 6, vamos realizar essas primeiras partes aqui. Abrir o Gretel, brincar um pouquinho com o tamanho da amostra, imprimindo gráficos de diferentes amostras, só para a gente ver. Depois nós vamos acrescentar variável dummy, uma tendência linear e uma tendência quadrática. Então vamos lá. Ao abrir o Gretel, todos nós já conhecemos esse aplicativo, espero que sim. Tá. Pronto, aqui está ele. Eu vou aumentar um pouquinho o tamanho da letra só para ficar mais evidente a leitura. Pronto, então as letrinhas ficaram um pouco maiores. Tá, então eu vou procurar onde eu salvei, né, no caso, onde cada um de nós salvou aquele arquivo, e nós vamos ter que definir que é um arquivo do tipo Excel, senão ele não aparece na janela. Tá, então, o arquivo se chama exerc2, está aqui embaixo. Pronto, eu vou abrir ele aqui. Tá, ele já está interpretando ali alguma coisa sobre a natureza dos dados. Os dados importados foram interpretados como não sendo datados. Pretende que sejam interpretados como uma série temporal? Sim. Então, nós vamos pedir que seja uma série temporal, avançar. Vamos explicar que é uma série mensal, avançar.
vamos explicar aqui que ele começa... Só voltar um pouquinho, será que eu marquei mensal? Acho que não marquei mensal, não. Bom, então a gente volta aqui, porque ele não tinha capturado que era mensal, então vamos mensal novamente. Avançar, e aí a gente vai colocar aqui a primeira observação é de janeiro de 2000. Tá. Então ele está dando aqui a interpretação, que vai até outubro de 2007, conforme a gente imaginava. Então essas são aquelas variáveis que a gente já tinha trabalhado com elas, Selic e Camin, mas agora tem duas novas variáveis, que são vendas reais no varejo e exportações de caminhões. Tá, de toda forma, o nosso próximo passo é brincar um pouquinho com os intervalos, né? Então a gente vai aqui definir intervalos e a gente pode restringir. No caso, ele tinha sugerido ali que a gente restringisse para 2001 a 2005. Antes disso, vamos só clicar aqui na variável principal, com o botão do lado direito, e aí pedir um gráfico de séries temporais. Então ele mostra como que está o formato dos dados. Tá. Apenas a título de instrução de como usar o Gretel, a gente tem o recurso de vir aqui e falar amostra, definir um intervalo, e aí a gente pode restringir para 2005, 12, por exemplo, e aí teria uma outra amostra restringindo alguns dos dados. Eu, com o botão do lado direito, novamente, eu venho aqui, peço o gráfico de série temporal, a gente vê que agora a série termina ao final de 2005. Tá. Então, seja como for, a gente tem esse recurso aqui de definir, perdão, aqui tem até uma opção para voltar, ó, restaurar intervalo completo. Então, agora se eu clicar de novo, com o botão do lado direito e pedir um gráfico de séries temporais, eu vejo de novo a série completa. Tá, então, esse aqui é só, digamos, instruções de como mudar a amostra que está sendo trabalhada dentro do Gretel. Tá, então o próximo passo aqui é a gente criar algumas variáveis. Nós vamos criar a variável dummy, ou seja, aquelas que vão capturar fenômenos bem particulares que ocorrem em determinados meses do ano. Depois nós vamos introduzir uma tendência linear e vamos criar uma tendência quadrática. Então eu vou mostrar como fazer isso aqui. Então aqui no menu acrescentar, dummies sazonais, ele já criou as 12 dummies, e é claro que a gente não vai usar nunca 12, né? A gente vai usar ou de 1 a 11, ou saltar uma especificamente, porque os coeficientes que vão estar associados a essa dummy, elas vão ser referenciadas naquele que não existir. Então, só para lembrar, se eu for trabalhar com variáveis dummy na minha equação, ou seja, do lado direito da equação, eu não posso incluir as 12 dummies, eu tenho que incluir 11 e sempre deixar uma de fora. Certo, então nós aqui incluímos já as dummies, agora vamos também no menu acrescentar, vamos incluir uma tendência. Então eu tenho aqui, ó, tendência temporal, ele adicionou lá no final da lista uma variável chamada time, que é a variável de tendência temporal. Agora nós vamos criar uma variável de tendência quadrática. Ora, o que é isso? Em vez de ser uma linha reta, ascendente ou descendente, vai ser uma curva no formato de uma função quadrática. Então, para fazê-lo, o que a gente faz é marcar uma determinada série e aí transformá-la. Então, aqui tem acrescentar, aí ele pede assim, ó, ele pode aplicar transformações na que você marcou. Então, a gente quer o quadrado da série que a gente marcou. Então, clicando aqui, ele adicionou uma square time, ou seja, o quadrado da variável time. E agora sim nós temos todas as variáveis que vão ser utilizadas como explicativas nestes experimentos que nós vamos. Então fizemos os passos de 1 a 5, vou tirar aqui da direção só para depois a gente voltar. Então os passos de 1 a 5 nós já preenchemos aqui. Vamos estimar o primeiro modelo. A variável dependente padrão é a produção de caminhões. As variáveis explicativas são dummies sazonais e a tendência linear. Faça uma análise da qualidade do ajuste e faça a inspeção gráfica relevante de valores previstos e dos resíduos.
marque a opção correlograma para ter uma primeira noção intuitiva sobre algo que vamos estudar nas próximas semanas. Tá, então vamos lá. O primeiro modelo vai ter a variável caminha como dependente, ou seja, do lado esquerdo da equação, e do lado direito da equação vamos ter dames sazonais e tendência linear. Ok, então, voltando lá para o Gretel, a gente vai aqui para modelo, e aí mínimos quadrados ordinários, essa é a variável dependente, pronto, a gente marca ela aqui, o que está acontecendo? Ah, tá, já está. Pronto, agora a gente vai marcar 11 das variáveis dummy, a gente nunca coloca todas as 12, então elas estão vindo para cá como variáveis dependentes, ou perdão, variáveis explicativas. A gente marcou todas elas, achando que o software está um pouquinho lento, parece. Será que a gente vai ter que fazer uma por uma? Está lento mesmo. Pronto, então adicionamos aqui todas as variáveis dummy, 1 a 11, e agora vamos adicionar a variável de tendência, que está aqui, tendência linear, que está expressa pelo nome time. Pronto, então a gente sempre marca erros padrões robustos, né, é o nosso padrão. Aqui, a aplicaçãozinha parece que não está indo, mas deixa eu ver. Tá, vamos deixar desmarcado mesmo. Então, a variável caminha é a variável dependente. Como explicativas tem uma constante, 11 dummies, e a variável tendência linear. Então a gente dá OK e o resultado está aqui. Bom, vamos ver o que esse modelo nos diz. As estrelinhas aqui nos dizem quais coeficientes que foram significativamente estimados, né? Então, com exceção da dummy 1 de janeiro, que é muito semelhante, portanto não é diferente, não é significativamente diferente de dezembro, todas as outras revelam grau de significância acima de 95%. Né? Então a gente pode rejeitar a hipótese de que elas são desnecessárias com 95% de confiança. A variável linear, de tendência linear, também foi considerada significativa. O teste T dela aqui foi muito maior do que 2, né, que é a nossa regrinha de bolso. No entanto, a gente observa que o R2, o R quadrado dessa regressão é de 75%. Portanto, 75% das flutuações da variável dependente foram capturadas pelas variáveis explicativas. A gente nota que a estatística Derby-Watson sinaliza problema nos resíduos e uma das maneiras de ver é com o chamado correlograma, que é algo que a gente vai falar com alguma frequência mais adiante na nossa disciplina. Então, se a gente clicar aqui em correlograma dos resíduos, pedir para apresentar, digamos, os 12 defasagens, tudo isso vai ficar claro depois, mas o que a gente observa nesse diagrama que ele mostra? Eu vou fechar essa janelinha aqui. Observa que há uma relação de dependência entre observações ocorridas hoje e há 1, 2, 3, 4, 5 períodos atrás. Então, o que nós gostaríamos de encontrar eram valores inexpressivos dessas barrinhas vermelhas, que elas estivessem todas dentro do intervalo azul. O que a gente está vendo é que parece haver uma estrutura de autocorrelação nos resíduos, o que nos indica que nós não capturamos muito do comportamento daquela série. Tá, então, os resíduos são autocorrelacionados. Mais adiante nós vamos discutir em detalhes o que isso significa. De toda forma, aqui a gente tem como ver num gráfico os valores estimados e os valores observados, né? Então, ao longo do tempo, vai mostrar os valores originais, que estão em vermelho, que é o valor efetivo, e os valores ajustados. Então, o que a gente está vendo é que houve uma previsão de que as flutuações se davam em torno de uma linha reta, e o nosso modelo conseguiu capturar ali alguma das idiosincrasias relativas aos meses do ano. Então, tem certos meses em que a produção cai muito, depois ela volta para um patamar, cai muito.
Então, a gente capturou algum elemento da sazonalidade, mas, obviamente, o ajuste do modelo ainda é muito precário. Nós não temos ainda um modelo muito bom para explicar esse comportamento. Tá, então, concluímos aí essa próxima etapa. Eu vou fechar esse modelo e vou para o próximo. Tá, então, o segundo modelo. A variável dependente padrão também é caminho, e as variáveis explicativas são as dummies sazonais e a tendência quadrática. Então, ao invés de trabalharmos com uma tendência linear, nós vamos incluir uma tendência quadrática. Então, em vez de termos uma linha reta, nós tenderíamos a ter uma curva ascendente exponencial ou descendente exponencial, tá? É o que significa uma tendência quadrática. Tá, então, vamos lá, mais uma vez, modelo mínimos quadrados ordinários. Ele já introduz aqui a maioria das variáveis que a gente precisa, só que agora nós vamos trocar essa, né? Nós não queremos a variável time, nós queremos sim a versão elevada ao quadrado, que é square time. Então, a gente marca aqui, adiciona essa variável como no rol das explicativas. Não sei porque essa marcaçãozinha de erro padrão robusto aqui não está saindo, mas enfim. Vamos voltar a estimar o segundo modelo. Então, mais uma vez, a gente aperta OK. Está aqui o resultado do modelo. Como anteriormente, a maioria dos coeficientes, a gente pode rejeitar a hipótese nula de que eles são, na verdade, zero. A gente está vendo aqui as estrelinhas, a grande maioria está com 3 estrelinhas, significa que a gente pode rejeitar aquela hipótese nula com 99% de segurança, nesse caso aqui com 95% de segurança, e apenas a dummy relativa a janeiro é que está se mostrando muito pouco diferente do valor de dezembro, né? Como a gente omitiu dezembro, todas essas aqui estão perguntando se o comportamento de fevereiro é diferente de dezembro, o comportamento de março é diferente de dezembro, o comportamento de abril é diferente de dezembro. Toda vez que os valores são significativos, portanto, que o p-valor é muito pequeno, a gente está dizendo que há uma característica particular do mês de abril que o torna diferente de dezembro, ou seja, aquela variável dummy para a qual a gente não incluiu aqui. Então, todos os coeficientes associados às dummies são relativos àquela que a gente não foi incluído, que foi o mês de dezembro. Tá, o coeficiente estimado para associar a tendência quadrática ao comportamento da série também foi significativo. Então, a gente tem aqui o TST está muito maior do que 2, a gente rejeita com mais de 99% de confiança a hipótese nula de que esse coeficiente seria, na verdade, zero. A gente pode dar uma olhada se o R2 melhorou. Parece sim, melhorou marginalmente, mas melhorou 3%. Então, 78% das flutuações da variável dependente foram capturadas pelo comportamento das variáveis explicativas. A estatística Derby-Watson continua ruim, sinalizando que os nossos resíduos ainda têm muita informação. A gente não está capturando todo o comportamento da série. A gente pode ver isso sempre com o correlograma. Mais uma vez, a gente ainda não discutiu o correlograma em detalhes, mas só para uma noção intuitiva, a gente observa que essas barrinhas estando acima e fora do intervalo das linhas azuis, significa que há alguma coisa sistemática no resíduo. Então, pode ser omissão de variáveis, pode ser autocorrelação dos resíduos, ou seja, que o erro de hoje afeta o erro de amanhã, o valor de hoje ser mais alto afeta o valor de amanhã, também tende a ser mais alto, esse tipo de estrutura de dependência. Tá, seja como for, a gente quer ver se o ajuste foi um pouco melhor com uma tendência quadrática. Então, a gente vai ver aqui gráficos, o ajustado e o efetivo comparado com o tempo. Então, a gente vê que em vez de ter uma linha reta, a nossa previsão, que está em azul, ela parece estar acelerando, como a nossa série original. Então, em vez de ser uma linha reta apenas, que o tornaria muito distante no final, ela está tendo esse comportamento de uma angularidade, de um ângulo que muda ao longo da nossa amostra. Então, isso parece ser mais próximo da realidade observada, tanto é que melhorou marginalmente, mas melhorou o ajuste que a gente tinha feito. Tá, então, esse foi o segundo modelo. O terceiro modelo, nós vamos voltar lá, é o modelo puro sangue. A variável dependente padrão continua sendo caminha, e as variáveis explicativas são Selic, vendas no varejo
e exportações de caminhões, todas em valores contemporâneos, ou seja, sem incluir defasagens. Faça uma análise da qualidade do ajuste e faça a inspeção gráfica relevante dos valores presídios e dos resíduos. Então, mais uma vez, só que agora nós vamos abandonar essa ideia de tendência e de dummies. Vamos rodar essa variável explicativa, mas vamos eliminar todas essas que a gente tinha colocado anteriormente. Vamos colocar agora como variáveis explicativas as vendas reais para o varejo e as exportações de caminhão. Pronto, então, produção de caminhão, uma constante, vendas reais no varejo e exportações de caminhão. Tá, então, aqui a gente vai para estimativa e vamos ver o que o nosso modelo apontou. Ora, observe que aqui, sem pensar em tendências ou sazonalidades, a gente consegue capturar 73%, mas com outras variáveis, né, que são as vendas reais no varejo. A gente pode rejeitar com 95% de confiança a hipótese de que esse coeficiente seja, na verdade, zero. E a gente pode aceitar com 99% de confiança, a gente pode rejeitar com 99% de segurança a hipótese de que essa variável seja zero. Mas observe algo curioso aqui. As vendas reais no varejo têm um coeficiente negativo em relação à produção de caminhões. É como se aumento nas vendas reais no varejo estivessem reduzindo a produção de caminhões. Então, isso é um sinal bastante negativo, alguma coisa parece estar errado. Intuitivamente, a gente esperaria que quanto maior fosse o movimento no varejo, uma maior demanda por caminhões para transportar aquelas mercadorias e, portanto, uma maior produção de caminhões era esperada. Tá, seja como for, mais uma vez, a gente vai para os gráficos, observa que os resíduos ainda contêm informação. Toda vez que essas barrinhas estão acima da faixa azul, significa que há estrutura de autocorrelação nos resíduos. Então, os valores de um período atrás impactam, o erro de um período atrás impacta o erro de hoje, o erro de 2 períodos atrás impacta o erro de hoje. Então, há sinais de que nós estamos deixando de capturar a parte significativa do comportamento da série, mas nós vamos falar mais adiante sobre correlogramas, né? Tá, agora o gráfico do ajustado e do efetivo para este modelo comparado com o tempo. Observem agora que a gente não tem mais um ajuste tão matemático ou tão burocrático para o comportamento da série. A nossa série azul, que é o valor ajustado, ou seja, previsto pelo modelo, ela erra muito em certos períodos, mas ela consegue capturar a grande história, grande parte da história do que está acontecendo ali. Então parece ser um modelo um pouco mais apropriado para descrever essa variável. Aqui a gente não está usando nem dummies, nem tendência, a gente está usando o comportamento de outras variáveis, que nesse caso entram como explicativas. Tá, então esse foi o nosso terceiro modelo. A gente não pode dizer que ele é muito melhor do que o outro, porque também aqui, ó, a estatística Durbin-Watson também aponta que os resíduos ainda contêm informação não capturada pelo modelo. Tá, então a gente fecha esse e vamos para o próximo modelo, o último modelo econométrico. Agora vai ser a variável dependente ainda caminhão, as variáveis explicativas vão ser Selic, vendas no varejo e exportação de caminhões, mas todas em valores contemporâneos e valores defasados em 3 períodos. Tá, então, eu estou até percebendo aqui que no nosso anterior a gente não colocou a Selic, né? Mas tudo bem. Agora nós vamos colocar Selic, as vendas reais para o varejo e exportações. Só que em vez de colocar apenas as variáveis, nós vamos colocar essas variáveis e elas mesmas defasadas em 3 períodos. Vamos ver como é que isso acontece lá no Gretel. Tá, então a gente vem aqui modelo, mínimos quadrados ordinários, a Selic que a gente não tinha adicionado, né? A gente já vai adicionar agora aqui. Pronto, adicionamos a Selic e vamos adicionar essas 3 variáveis aqui
nós vamos tentar marcá-las e adicionar defasagens. Então, nós vamos fazer defasagens para a varejo, vai ser 0, ou seja, o valor contemporâneo, e 3 períodos atrás. Exportações de caminhão, mais uma vez, também vai ser 0 a 3 períodos. Vamos colocar todas elas, tá? Vamos fazer assim. 0, a gente pode escrever de duas formas. 0, 1, 2 e 3, perdão, e 3. Então, a gente está digitando todas as defasagens que a gente quer, o valor contemporâneo das vendas do varejo, os valores do mês passado das vendas do varejo, os valores do mês retrasado do varejo e de 3 períodos atrás. A gente pode fazer assim, ou a gente pode colocar assim, ó, de 0 a 3, aqui de 0 a 3. Tá, então, a gente está adicionando o valor contemporâneo e o valor defasado em 3 períodos daquelas variáveis explicativas. Então, está aqui, ó. Continua sendo caminhão como variável, produção de caminhão como variável dependente. E quem está explicando? Valor atual e os valores passados das vendas do varejo, valor atual e valores passados das exportações de caminhões, valor atual e valores passados da taxa de juros. Tá, mais uma vez a gente coloca o modelo para rodar. A gente vê que muitas dessas variáveis não ficaram relevantes. Vendas do varejo, apenas o valor contemporâneo foi considerado relevante. Exportações de caminhão, também contemporâneas, ficaram relevantes. E no caso da Selic, não apenas o valor atual, mas o valor também defasado em 2 e em 3 períodos se mostraram relevantes. Então, nós temos aqui variáveis explicativas que são valores defasados, ou seja, atrasados da Selic. Qual que é a ideia aqui? É que uma vez que a taxa de juros mudou, ela segue impactando o comportamento da produção de caminhões por 2, 3, 4 períodos. Portanto, o valor de 3 meses atrás da Selic impacta o valor contemporâneo, atual, da produção de caminhões. Quando a gente realizou esse modelo, nós conseguimos um ajuste um pouco melhor, 85% das flutuações da variável dependente foram capturadas por essas variáveis explicativas. A gente sabe que várias delas aqui não estão contribuindo muito, né? Não são significativas, a gente não pode rejeitar o fato de que elas sejam excluídas, né? Que sejam até melhor excluí-las. Seja como for, o Durbin-Watson continua apontando que nossos resíduos têm lá alguns problemas. E aí, quando a gente vai fazer a análise do gráfico, a gente verifica os resíduos, mais uma vez, está lá mostrando que tem estrutura de autocorrelação nos resíduos, embora a gente já tenha capturado boa parte delas aqui. No gráfico de baixo ficou só uma barrinha. Tudo isso vai ser explicado mais adiante. O que é um correlograma, o que é a diferença desse primeiro gráfico para o segundo. Tudo isso vai ser objeto das nossas próximas aulas. Seja como for, o que ele está sinalizando é que há informação negligenciada nos resíduos. Nosso modelo não está capturando todo o comportamento da variável dependente. Por fim, a gente vem aqui e faz, nos gráficos, o valor ajustado, ou seja, previsto pelo modelo, e o valor efetivo observado comparado com o tempo. A gente vê que o ajuste ficou bem melhor, o comportamento da série está muito próximo na maior parte do tempo, embora erre também em períodos significativos. Então, o que a gente viu foi um processo lento, gradual, de aprimoramento da análise do comportamento de uma determinada variável. Então, fechando aqui, voltando lá para a ordem do nosso exercício, com tudo que você viu, que última especificação econométrica você gostaria de testar? Bom, então, com tudo que nós vimos, o que eu gostaria de saber? Eu gostaria de saber uma versão que incluísse tanto dummies e tendência, quanto valores defasados dessas variáveis, varejo,
exportação, se bem que exportação de caminhões aqui está contemporâneo, né? Mas a Selic está presente e contemporânea, o valor atual é contemporâneo. Então, se a gente fosse fazer um modelo bem geral, que incluísse, tanto por um lado, variáveis como tendências e dummies, e por outro lado, variáveis explicativas, né, de significado econômico, então vamos fazer um último modelo só para a gente, digamos assim, tentar o melhor ajuste possível. Então aqui eu vou deixar apenas valores defasados do varejo. Vou fazer esse teste aqui. Pronto, deixar valores defasados em 3 períodos do varejo. Exportação de caminhão, a gente viu que tudo indicava que era o valor atual mesmo. Então nós vamos tirar aqui os defasados. E a Selic, nós vamos manter a atual e a defasada em 3 períodos. Então, aqui são as variáveis explicativas, digamos, convencionais, né? O valor, variáveis de significado econômico. Então, vendas no varejo 3 períodos atrás, as exportações de caminhões no período atual e a Selic atual e 3 períodos atrás. Além disso, nós vamos incluir as dummies, as 11 dummies, e vamos incluir a tendência quadrática, que foi aquela que a gente achou que teve o melhor ajuste. Então, só resgatando aqui, para explicar o comportamento da produção mensal de caminhões, nós estamos adotando valor defasado das vendas no varejo, valor contemporâneo das exportações de caminhão, valor contemporâneo e defasado da taxa Selic, a taxa de juros básica da economia, as variáveis dummy, para capturar movimentos ou tendências típicas de determinadas épocas do ano, e a tendência quadrática. Então, com todas essas possibilidades de explicação, a gente roda um modelo. A grande maioria das variáveis se mostrou significativa, mas não a tendência quadrática. A tendência quadrática agora parece que não é tão importante, uma vez que você incluiu todas as outras essas explicações. Por outro lado, a maior parte das dummies são significativas, vendas no varejo parecem não ter relação direta, mesmo defasado em 3 períodos, com a produção de caminhões, mas as exportações sim, e a Selic, principalmente a Selic defasada, parece ter um alto poder explicativo. Tá, o R2, o R quadrado dessa regressão é um pouco melhor que o anterior, então quase 86% das flutuações da variável dependente estão sendo capturadas por essas variáveis explicativas. O Durbin-Watson continua sinalizando, né? O Durbin-Watson deveria variar entre 0 e 4. Quando ele está em torno de 2, no centro dessa faixa de flutuação, significa que os resíduos parecem ser bem comportados. Aqui ele está muito distante do valor de 2, então ele continua se indicando resíduos mal comportados. A gente vê isso aqui no correlograma, que, como eu disse 1000 vezes já, a gente depois vai explicar o significado, mas a existência dessas barrinhas aqui em valores acima da faixa de flutuação azul significa que há, sim, informação no resíduo que ainda não foi capturada. De toda forma, a gente pode ver também o ajuste, o valor ajustado e efetivo comparado com o tempo. A gente observa que o modelo já está bem próximo de capturar o comportamento da série de produção de caminhão, embora erre ainda com alguma frequência. Tá, então, esse foi o nosso exercício. A ideia é demonstrar que entre um modelo teórico e um modelo econométrico, cabe a nós, como econometristas ou como analistas econômicos, pensar na existência de defasagens, pensar na existência de efeitos atrasados de um impacto de uma variável sobre a outra e estudar a possibilidade de sazonalidade e de tendência como parte do comportamento da série. Bom, eu vou encerrando aqui.
desejando a todos um bom final de semana e até a nossa próxima aula. Abraços, até lá!